que a luz irradiante crística interceda nas intenções de cada um dos seres plasmados e residentes no planeta Terra e aos demais afins associados que estejam em sintonização com este planeta escola. Que toda esta luz crística irradie ainda mais sabedoria na continuidade da jornada diante das escolhas, diante da sustentação das escolhas. Nos últimos dias empreendi diversas visitas, mais ainda do que rotineiramente assim já executo, juntamente com o grupamento de águas, e fomos observando alguns pontos dentro dos evangelhos regularmente realizados nos lares, nas leituras inspiradoras, nas edificações dos atos, das palavras, dos comportamentos, e observamos também o quanto a engrenagem das escolhas é uma engrenagem muito importante a ser observada e refletida. Muito se coloca à disposição em termos de leituras, em termos de acesso ao conhecimento, mas diante das provações da vida, muitos caem em questionamentos infindáveis, em mergulhos em escuridões próprias interiores. Caríssimos, o quanto se escolher primeiramente falando, o quanto se escolher todos os dias é importante. Você se escolher todos os dias é de extrema importância e urgência. Você vai se escolhendo a cada passo e a cada escolha dentro daquilo que você se coloca a cumprir dentro do seu trajeto. O seu dia é reflexo daquilo que você se escolheu e, consequentemente, da força e da vibração da sintonização espiritual que assim você se associou. E dentro desta engrenagem, escutamos de forma disfarçada algumas pessoas afirmando que, abre aspas, tudo no tempo de Deus, fecha aspas. Sim, tudo no tempo de Deus. Mas, se você não fizer a sua parte, se você não fizer com que esse tempo, espaço e tempo, seja validado pelas suas escolhas e pela locomotiva que habita dentro da engrenagem afirmativa de que você saia da prostração e haja imediatamente, colocando-se em si e dentro de uma plenitude de se escolher diariamente, esse tempo de Deus fica muito vago, fica muito genérico, fica fantasioso, fica tão somente da boca para fora. O quanto é importante verificarmos a inspiração de se escolher todos os dias dentro das fraquezas naturais que a carne, que a estruturação da matéria, traz para cada ser. Muitas vezes se fala em controlar o medo, da pessoa não ter medo. Não tenha medo da vida, controle os seus medos. Caríssimos, vamos buscar o realismo das falas, vamos buscar a efetividade do que é possível ser edificado dentro do educandário encarnatório. Ao você afirmar que o medo é um grande obstáculo a se romper, a se transpor, a ressignificar, colocando o medo como um grande vilão e, consequentemente, o grande campo justificador de tudo aquilo que, porventura, você corrompe a sua vida e, por conta disso, você ainda não se escolheu diariamente, é cruel, primeiramente, porque você está colocando o medo, que é algo muito natural da estruturação humana, e necessária, porque o medo está em uma camada subjacente de cautela, eivado de cautela. E se você não tem medo, por exemplo, de um precipício, logo você se coloca prontamente dentro dos perigos e suicídios da vida. Mas se formos colocar o medo diante dos planos divinos, precisamos fazer profundas reflexões. O temor
a punição divina. Assim, diante da minha peregrinação dos últimos dias, observei muitas pessoas temerosas. Olhe, cuidado que você vai ser castigado. Deus castigará você. Deus punirá você. Caríssimos, retire da sua boca e da sua palavra Deus, porque este Deus que nós estamos consagrados em união e força, da força inteligente e criativa, não é desta forma que você acredita em atos punitivos. As suas escolhas talvez te punam. As suas escolhas, a ausência de si no seu próprio caminho, a não escolha por você, é isso, sim. Então você acredita a responsabilidade por tudo aquilo que dói, tudo aquilo que coloca fora da sua zona de conforto a Deus. Mas de que Deus nós estamos vibrando e acreditando, caríssimos? Saiam da colonização do divino. Saiam da colonização de Deus, esse Deus punitivo que está sentado em um trono, em um pedestal, dando as ordens de quem deve sofrer e quem não deve sofrer. Este Deus, caríssimos, quero deixar registrado, não existe dentro da minha frequência. Para mim, dentro da minha frequência, enquanto escolha Pai Damião, este Deus não existe para mim. Este mês está muito longe do meu alcance, porque determinadamente eu não acredito nesse Deus que escolhe uns para sofrer e outros para ser felizes. Assim, acredito em um Deus em que elege todos os seres, todos os dias, dando as oportunidades, seres humanos, dando oportunidades iguais, colocados em livre-arbítrio e colaborando ainda mais dentro dos bafejos dos seus mensageiros mais próximos à frequência Terra, legionários de luz, seres das mais diversas nuances e disfarces, nomenclaturas, para apoiar e ajudar no trajeto. Mas ao você colocar o crédito por você não se escolher todos os dias a Deus, caríssimos, Deus não está dizendo para você comer muita gordura e, consequentemente, obstruir as suas veias. Deus não está presente nesse momento. É um ato tão somente de escolha própria, particular. Deus não está dizendo para você enriquecer a sua corrente sanguínea com açúcar e, consequentemente, desenvolver diabetes e mesmo assim você continuar comendo pães que se transformam em açúcares e, consequentemente, agindo em modo suicida. Deus não está dizendo para você fazer isso. Deus não está dizendo para que você entre no tabagismo e você prejudique os seus pulmões, você prejudique todo o seu sistema respiratório e depois, onde está Deus que não me socorre neste momento? Onde estava Deus quando você fumou carteiras e mais carteiras de cigarro? E demais atos do tabagismo que talvez você não tenha lembrado de Deus naquele momento. Lembrando que você é Deus em ação, você é uma centelha divina, você é parte de Deus. Então não acredite no externo aquilo que você não se escolhe diariamente. Se você não faz atividades físicas, mesmo sabendo que o seu corpo ele é regido por movimentar-se, e se você não se movimenta, logo não é culpa de Deus, é uma preguiça particular, pois a disciplina é um ato de decisão, de escolha. Se você escolhe se priorizar todos os dias, você encontrará tempo para si, porque a sua primeira prioridade deve ser com você. E se você não se escolhe e coloca aqui a ausência de atividades físicas e que você não está mais conseguindo fazer pequenas atitudes que está ficando cansado e cansada, a culpa não é de Deus, caríssimos. Vamos falar de forma muito sincera. Além, estou falando somente da matéria, o que corrompe a matéria. Assim posso também estender para os demais atos que corroem o espírito. Campos obsessivos, campos provocativos que nascem do pensamento e, consequentemente, vão drenando a sua energia,
eliminando o seu campo ectoplasmático, rompendo a limalha protetiva, porque orar exige persistência. Rezar existe para todos. E na existência exige persistência. E aos que perseveram, alcançam patamares de paz, tranquilizadores na jornada. Não recebendo aquilo que quer, prontamente, de forma absoluta, mas desenvolvendo o desenrolar do novelo da vida, observando que as forças cósmicas vão regendo e oportunizando que os ajustes naturais ocorram na sua caminhada e que dentro deste educandário você vai se escolhendo todos os dias e observando quais os companheiros espirituais você decreta que estejam junto contigo. Baixas densidades, baixas frequências energéticas, invigilâncias do seu próprio pensamento, portas muito abertas para campos obsessivos e seres vampirizadores do seu sistema ectoplasmático. E o quanto existem pessoas lamentosas e que se acostumam dentro deste patamar de frequência muito rasa, muito baixa, e assim entram em um verdadeiro vitimismo espiritual, como se Deus estivesse devendo algo para a pessoa. Se Deus tivesse que se justificar diante de quem quer que seja. Ora, caríssimos, Deus já é Deus. Deus já é uma estruturação de força que pulsa na forma criativa, inteligente e cósmica.